Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Antônio Almeida, soldado de Cristo, o homem que não aceita dinheiro, nossa igreja não aceita doação, não aceita oferta, não fala, não pede, porque meu Deus não é mendigo para pedir esmola para pecador. Hoje vamos ler a palavra de Deus, aqui em Mateus 16, 13. Chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o filho do homem? Eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, outros Jeremias, e outros alguns dos profetas. E disse ele: e vós que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, a palavra de Deus fala aqui, que Pedro foi usado, Deus o Pai falou pela boca de Pedro, foi usado pelo Espírito Santo. Capítulo 16, já no versículo 22, Pedro, tomando a parte, começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti, de maneira nenhuma acontecerá essas torturas que o Senhor está dizendo. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas de Deus, somente as que são dos homens. Então você vê aqui, que primeira vez Jesus perguntou: que vós dizeis que eu sou? Eu faço a mesma pergunta para vocês, ouvintes. Que Jesus é para vocês? Aquele que faz milagre? Aquele que veio enriquecer as pessoas? Que veio satisfazer a vontade dos homens? Atender pedidos? Ou é o Cristo que veio para salvar os pecadores que se arrependem? Muitos acham que Jesus é alguém que se tranca numa caixinha e obriga ele a fazer tudo o que eles querem, exigindo de Deus, colocando Deus na parede para receber tudo o que eles querem. Então Jesus, para a maior parte da humanidade, é uma fonte de riqueza para eles, mas de salvação e arrependimento isso não se fala. Então a palavra de Deus fala que num versículo, ali 13, versículo 14, Deus falou pela boca de Pedro que tu és o Cristo. Já no versículo 22, o demônio usou a boca de Pedro para repreender Jesus. Então você vê que o ser humano facilmente ele é usado por Deus ou pelo diabo. É o coração da pessoa que permite que Satanás venha a entrar no seu peito, fazer injustiças, roubar, adulterar. Todos os pecados são feitos por Satanás no coração das pessoas que o aceitam como instrumento. Como no caso de Pedro aqui. Pedro aceitou que Deus falasse: tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio salvar os pecadores. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu falou por sua boca. Já no versículo 22 diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, que não compreende as coisas de Deus, só compreende as coisas que são dos homens. Então você vê com a grande facilidade o diabo usa as pessoas e elas aceitam as ideias profanas, os roubos, a enganação, as leis injustas, a desonestidade. O diabo chacoalha a espiga de milho e a cambada vem toda: o que queres, mestre, que façamos? Queremos que vocês roubem. E eles vão e roubam, usam droga, no adultério, de tudo que não presta. Satanás dá a ideia e o homem, ele materializa a ideia do diabo, que é fazer o pecado. No caso do adultério, a cobiça. E o diabo diz: vai, aquela mulher está sobrando.
Em vez de pensar, o adultério é um pecado diante de Deus, a fornicação é um pecado, não vou aceitar sua oferta, Satanás. Não, eles aceitam e vão em frente, e assim o mundo inteiro está. Por isso, o lago de fogo se aproxima para queimar toda a terra e as obras. No princípio, Deus destruiu o planeta com águas do dilúvio. Agora vai ser destruído com fogo, segundo Pedro 3 fala. Com fogo será queimado, porque a raça humana não tem conserto. Um número insignificante de pessoas são aqueles que obedecem à voz de Deus e desprezam a voz do diabo. Pedro atendeu a voz de Deus, dizendo: tu és o Cristo. Mas também atendeu a voz do diabo, repreendendo Jesus, que não devia sofrer, morrer pelos pecadores. Então você vê que ele aceitou, das duas bandas, aceitou o bem e aceitou o mal. E assim as pessoas são do mundo. Nós devemos aceitar o bem, a palavra de Deus, mas tudo que vai contra o evangelho, contra a retidão, contra a justiça, devemos recusar. Não importa quanto buzina na nossa cabeça falando faça isso, não faça, não obedeça o diabo. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Fugir da tentação. No caso de Jó, homem justo e fiel, ele fugia da tentação. Do diabo você resiste, ele fugirá de vós, mas da tentação, que é pior que o diabo, você deve fugir dela. Assim a palavra de Deus nos alerta, nos ensina, e devemos obedecer essa parte. Não deixar emprestar-se na boca o Satanás falar por você. Não deixe dominar seu coração, não deixe ele fazer a vontade dele, a vontade da carne, a vontade do diabo. Faça a vontade de Deus, recuse adultério, recuse a cobiça, a ganância, recuse tudo que desagrade a Deus, para que você seja um autêntico filho de Deus, mesmo que isso lhe cause prejuízo, mesmo que isso lhe cause dores, mesmo que isso lhe cause a morte. O viver com Cristo é uma luta, e se você morrer por Cristo é glória. A paz do Senhor seja com aqueles que querem aceitar a paz. Arma de fogo, faca, lança, essas coisas não resolvem o problema da humanidade, não. O que resolve o problema da humanidade é Jesus Cristo, se o povo o aceitar. Se o povo aceitar a sua doutrina, se o povo aceitar a voz de Cristo, o planeta será outro. Mas as pessoas não aceitam a voz de Cristo, só aceitam a voz do diabo, que é a cobiça, a ganância, o roubo, o adultério, a enganação. Todos aceitam a palavra de Satanás, mas não aceitam a palavra de Deus, não aceitam o Espírito de Deus. Desde os tempos antigos, Pedro aceitou o Espírito de Deus falando por ele, mas também aceitou o Espírito de Satanás, censurando Jesus. Então você vê que com grande facilidade o maligno toma os corações, as pessoas, as cobiças, a ganância, e faz da humanidade inteira digna do fogo. Ele fez a humanidade inteira digna das águas do dilúvio, e agora está fazendo de novo a humanidade inteira digna do queimado vivo, como está escrito na Bíblia. Fique na paz do Senhor, até outro dia, se Deus o permitir. Preste atenção, Otávio Massa, ouça, a decisão que você toma aqui na terra valerá por toda a eternidade. Há males que vêm para um bem, os caminhos que para os homens parece bom, mas o fim dele é um inferno. Caminhos da riqueza, da glória carnal, o caminho parece bom, mas o fim dele é um inferno. E os caminhos de Jesus parecem amargo. Parece você desprezar o dinheiro, parece você levar uma vida simples, humilde, tendo que comer e se cobrir e estar satisfeito. O que passa disso é procedência maligna. Aprenda e viva nos caminhos de Jesus, mesmo que isso lhe cause pobreza, fome, miséria, não importa quando sofra. Estamos com Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor. Lembrança, minha prima Lula de São Paulo, que todo dia mandam um bom dia. Leia a palavra de Deus, o Evangelho de João. Lembrança ao povo do YouTube. Lembrança aos amigos que eu ainda não conheci. E lembrança aos meus inimigos. Atirem mais pedra. Pelo menos eu sou lembrado por vocês. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Paz do Senhor seja com os irmãos. Eu quero ler uma passagem aqui no livro de João, no capítulo 15, 1.
No livro de João, capítulo 15, 1, a palavra de Deus diz assim, Jesus falando aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e as colhem e lançam no fogo e ardem. Aqui o Senhor Jesus está comparando nós como varas na sua videira, enxertadas. Quando uma pessoa ela crê em Jesus Cristo, ela recebe o perdão dos seus pecados, ela recebe a vida eterna e o poder de estar, o poder de permanecer em Jesus Cristo. Mas para que permaneçamos, o cristão tem a responsabilidade para permanecer na salvação. A vara, ela só tem vida enquanto a videira, enquanto flui a videira. Se estamos em Jesus Cristo, que somos as varas, temos que perseverar, conservar a palavra de Deus no nosso coração para nos alimentarmos, para que flua em nós o Senhor Jesus. Conservar a palavra de Deus em nosso coração, tendo ela como guia para nossas vidas, seguindo seus mandamentos, porque se não assim não for, não seremos renovados. Se nós não permanecermos em Jesus Cristo, fazendo a sua vontade, para que a sua vida flua em nós, se nós desistimos no caminho, não fazemos nada, não buscamos o conhecimento, seremos varas ruins e seremos tiradas e cortadas e lançadas, pois é uma vara seca que para nada serve, ela será cortada e lançada no fogo. Por isso temos que ser, para permanecermos, nos alimentarmos da videira verdadeira que é Jesus Cristo, nós temos esse dever de manter a palavra de Deus no nosso coração, se afastando do mal, do pecado. Como o pastor disse, a tentação virá, mas você deve resistir a essa tentação, pois assim você permanece em Cristo e será uma vara que brota, que dá frutos, que está recebendo de Jesus Cristo a vida dele, entendeu? Então você, para permanecer um cristão fiel, afasta-se do mal, resista à tentação, assim você será uma vara frutífera junto ao Senhor Jesus Cristo. Medite nessa palavra, pois Jesus disse assim, e assim há de ser, que aquele que permanece, que faz a vontade de Deus, terá a vida eterna. Fique na paz do Senhor, irmãos. Amém.